estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores que estarão aqui para responder suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Hoje, nós assistimos mais algumas aulas de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo o professor César Garofalo e a professora Silvana Garofalo. Sejam bem-vindos, professores! Nos próximos blocos, teremos a presença da professora Eliana de Marques e do professor Flávio Gomes. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos, a Fabiana Moreira e o Daniel Costa. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professor César, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Quais foram os temas de matemática no ensino médio? Bem, nessa aula de hoje nós trabalhamos com mediana, né? E exercícios de mediana. Ótimo, obrigada, professor César. Professora Silvana, tudo bem? E no ensino fundamental, professora Silvana, quais foram os temas das aulas de hoje? No 4º ano, no 6º ano, nós falamos de polígonos, 7º ano, medidas de ângulo, 4º ano, composição e decomposição, 5º ano, pesquisa estatística no dia a dia. Excelente, professora Silvana. Agora que já relembramos as aulas de hoje, vamos passar para as perguntas? Vamos lá? Nossa primeira pergunta é uma pergunta de 3º ano, né, para o ensino médio. Pode explicar novamente como faço para calcular a mediana quando a quantidade dos números é ímpar? Beleza, vamos lá. Quem que é? Não tem o nome, né? Não quis se identificar. Vamos lá. Quantidade ímpar. Então, isso. Vou colocar um exemplo aqui, né? Lógico, dentro de algum exercício, algum contexto, mas vamos supor que, dependendo da questão, tem lá os seguintes dados. Vamos colocar aqui, por exemplo, pegar lá da aula, o número de frangos assados que foram vendidos durante a semana. Vamos colocar aqui só 3 dias, né? Vamos colocar 5 dias. Então, eu tenho aqui os valores, vamos supor lá, 10, 13, 11, 9 e 16. Então, eu quero obter, no caso aqui nós temos uma quantidade ímpar, né, de elementos e a primeira coisa que a gente tem que fazer para obter a mediana, a gente tem que ordenar os valores. Então, aqui no caso não está em ordem crescente ou decrescente, tanto faz também a ordem, né? Você pode colocar ou decrescente ou crescente. Então, no caso, eu vou colocar em ordem crescente. Então, aqui no caso, menor é o 10, então o primeiro é o 10, depois 11. Até dei uma dica lá, porque quando tiver mais elementos aqui, você pode ir lá riscando os valores para você não se perder. Estou esquecendo do 9 aqui, né? Tem o 9, que é o menor deles. O 13. E o 16. Então, agora sim, eles estão ordenados, né? Estava esquecendo do 9 aqui. Então, agora todos estão ordenados. Aqui está na ordem crescente. Se a gente colocasse em ordem decrescente, é como se fosse da direita para a esquerda, né? Então, acaba que o valor central ele vai ficar na mesma posição. Aqui, como nós temos 5 elementos, se a gente pegar lá 5 e dividir por 2, o resultado vai ser 2 e vai restar 1. Quando resta 1, ou seja, quando a quantidade é ímpar, indica que vai ter um elemento sobrando na posição central. Então, no caso,
5 dividido por 2 vai dar 2, então o agrupamento vão ser dois elementos, então aqui 2 aqui, né? Eu peguei do primeiro aqui, então são 2, e lá do final também vou separar em 2. E aí ficou um termo central, que é justamente isso que está sobrando. Esse termo central aqui é o que a gente chama de mediana. Então, nossa mediana aqui, no caso, é o número 11. Obrigada, professor César. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 7º ano, professora Silvana. Como posso medir um ângulo? Sim, não tem nome, né? Mas muito obrigada pela pergunta. Para medir um ângulo, a gente precisa do transferidor, né? O transferidor é um instrumento, né? Como se é uma régua para medir circunferência, e ele tem todos os ângulos aqui, que nós temos os 360 graus. O transferidor, eu preciso de estar no meio do transferidor, vai ter um risco ou um ponto referencial, que é chamado centro da base do transferidor. Então, eu tenho o centro da base do transferidor e aí eu uso para medir. Eu tenho outro transferidor aqui, para dar exemplo. O outro transferidor, também ele é o transferidor de 180 graus, o anterior era de 360 graus. O transferidor de 180 graus, esse tipo tem uma bolinha aqui, ó. Tem uma bolinha aqui no centro. Essa bolinha, esse marco, né, que é chamado centro da base do transferidor, ele tem que ficar no vértice do ângulo. Então, se eu tenho um ângulo qualquer aqui, né? Se eu tenho um ângulo qualquer, aonde que é o vértice? É aqui. Então, o vértice é o encontro das duas semirretas. Então, o centro da base do transferidor tem que ficar, né, no vértice e um dos lados, né, do ângulo tem que ficar no ponto zero do transferidor. Então, no caso, a gente coloca o centro do transferidor, né, o centro do transferidor no vértice, zera, né, a gente fala zerar, porque está colocando no marco zero aqui do transferidor da base, e aí é só verificar, que no caso aqui deu 59 graus. Então, eu tenho um grau, né, uma abertura aqui, que faz 59 graus. Então, para medir o ângulo, eu preciso do transferidor, tá bom? A próxima pergunta, professora Silvana, acho que tem até a ver com isso. Como posso construir um ângulo com o transferidor? Ah, tá. Acho que você já pode até aproveitar. Sim, mas vou ter que usar a outra folha. Ótimo você ter trago aí, né? Essas, para exemplificar, fica bem mais fácil, né? Porque acabou de dar aula hoje, né? Aí eu tinha um material aí, a gente precisa, né? Não tem como, né, de falar de ângulos, medidas de ângulos, se não tiver a ferramenta. É igualzinho medir, né? Você medir uma reta, né, ou qualquer coisa que você for medir, tentar medir sem o instrumento necessário para a medida, né? Com certeza, fica melhor. Fica bem melhor, né, para explicar, né? Então, para você construir um ângulo, né, com o transferidor, como é que vai ser? Primeira coisa, você vai fazer o marco, né, fazer a sua marcação no seu caderno, né? Eu tenho que ter esse marco porque é esse ponto que eu vou, né, colocar no centro da base do transferidor. Eu tenho que começar por lá. Então, o que eu faço? Para construir, eu coloco a marca, coloco o centro do transferidor da base nessa marca e marco o ponto zero. Marquei o ponto zero, eu posso construir qualquer ângulo. Então, eu vou colocar aqui. Aí, eu já tenho as marcas do meu ângulo. Aí, é só ligar, né, os pontos. Então, ligando os pontos. Eu vou ligar os dois pontos. Né?
e aí eu construí o ângulo. Aí eu posso construir o ângulo de qualquer medida, tá bom? Excelente, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de terceiro ano. Qual a diferença entre a média e a mediana? Obrigado pela pergunta. A média, no caso, nós temos que pegar os valores do conjunto, né, o conjunto de valores, nós vamos pegar cada valor, somar todos os valores e dividir pela quantidade desses valores. Então, se eu tenho um agrupamento lá com 50 elementos, né, 50 valores, eu vou somar os 50 valores e vou dividir por 50. Então, isso é a média. Agora, já a mediana, a gente tem que ordenar esses 50 valores e obter aquele valor central. E aí, válido lembrar que quando for uma quantidade ímpar, sempre a gente vai ter lá explícito lá aquele valor central. Né? Vai ser uma quantidade ímpar, quando você dividir, vai ter um grupo para a esquerda, um grupo para a direita e o valor central. Agora, quando a quantidade for par, aí dividindo em dois subconjuntos, nós vamos ter um subconjunto para um lado, outro para o outro, mas não tem aquele valor específico ali sobrando no meio, que a gente tem que obter através da média aritmética dos termos centrais dos valores que estão ordenados. Então, essa que é a diferença. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é da Gabriele. Ela é estudante da Escola Estadual João César de Oliveira, estudante do 6º ano do município de Inhaí. Ela faz a seguinte pergunta, professora Silvana. O que são figuras geométricas espaciais? Ei, Gabriela. Figura geométrica, obrigada pela pergunta antes de tudo, né? Inhaí? Inhaí. Não sei nem aonde que fica, mas deve ser um lugar muito lindo, né? Eu acredito que é isso aqui, não sei que esteja errado aqui. Gabriela, figuras espaciais são aquelas figuras que a gente consegue, né? Ela tem dimensões, né? 3 dimensões, né? Como que você vai determinar isso? Você vai colocar qualquer objeto. Por exemplo, eu tenho aqui, né? O pincel. Se eu colocar a mesa, né, a superfície da mesa é um plano. Se eu colocar o objeto e ele não ficou na mesma superfície, em uma única superfície, o objeto todo, ela é considerada figura espacial. É diferente da folha. A folha, né, é uma figura geométrica também, só que ela é considerada plana. Por quê? Voltamos de novo, a mesa é considerado como um plano. Se eu coloco essa folha, né, que é considerado como um plano, sem considerar a dimensão e a espessura dela, né? Então, é um retângulo, eu vou ver se é plano ou espacial. Coloquei em cima da mesa, ficou no mesmo plano, ficou todo sobre a mesa. Tudo da folha ficou sobre a mesa. Então, ela é considerada como figura plana. E qualquer outra figura espacial, por exemplo, meu óculos, não deixa de ser espacial, né? Por quê? Se eu coloquei, não ficou no mesmo plano, eu tenho espessura aqui, ó. Então, ela passa a ser espacial. Então, eu posso ter várias figuras espaciais. Entendido, né, Gabriele? Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do César, seu xará. Prova você, César. Ele faz a seguinte pergunta. Dê um exemplo, ele é estudante do 3º ano, dê um exemplo de como calcular a mediana com tabela. Obrigado, viu, xará? Obrigado, César. Vamos lá, então. Eu vou construir, então, uma tabela aqui. Vou usar a regra, a gente vai acabar demorando, vai ficar meio, às vezes fica um pouquinho tortinho. Não, vou fazer uma tabela, né, para não ficar. Vou fazer aqui à mão mesmo, vamos ver o que vai ficar isso aqui, né, esse desenho. Bem, eu vou criar uma situação. Então, vamos pensar em a questão de nota, né? Alguns alunos tiraram uma nota, vamos colocar aqui. Então, que a primeira coluna seria, tirou nota 6. Aí tem uma quantidade de alunos que tirou nota 7 e uma outra quantidade de alunos tirou nota 5. Então, a tabela aqui, apesar que eu não estou usando a regra, mas está ficando até bonitinha, né?
E aqui é a quantidade de alunos. Então, vou colocar assim, número de alunos. Então, suponhamos aí que... Estou inventando aqui uma tabela para a gente poder calcular, né, a mediana. Então, vamos supor aqui que a gente tem aqui 10 alunos que tiraram nota 6. Nós tivemos aqui 7 alunos que tiraram 7 e 3 alunos. Vou colocar 3 alunos que tiraram... Pode ser 3 alunos aqui. 3 tiraram 5. Bem, então, primeira coisa, né, a gente vai obter a mediana através desses valores da nota. Aqui é a frequência, ou seja, quantas vezes que essa nota está aparecendo. Quando se fala que 10 alunos tiraram 6, é porque é o 6 repetindo 10 vezes, né? Então, a gente tem que, primeira coisa, ordenar esses valores. Mas é lógico que eu não vou escrever aqui, por exemplo, começando com 5, 5, 5, 5, depois 6, 6. Pode até ser feito isso. Mas imagina se fosse uma quantidade aqui, por exemplo, 50, que fosse 70, que 30. Então, ordenar isso dá muito trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente obter aqui o total. Então, o total aqui no caso, 10 mais 7, 17, mais 3, 20. Então, nós temos o total 20, que foi, no caso, a quantidade par. Se a gente dividir o 20 por 2, que nós vamos dividir agora, né? Depois, nesse caso, nós vamos ordenar, mas nós temos que saber a quantidade, então 20. E aí, o que tem que fazer? Separar em 2 subconjuntos, ou seja, dividir por 2. Dividindo 20 por 2 vai dar 10 e resto 0. Então, se deu resto 0, ou seja, é par, não tem aquele valor central. Então, nós vamos precisar dos termos centrais para obter a média aritmética dos termos centrais e chegar na mediana. Agora, qual que é o valor que eu vou usar com os termos centrais? O agrupamento dos subconjuntos tem que ser 10. Então, eu tenho que ter 10 valores à esquerda e 10 valores à direita. E eu vou ter que pegar esses 2 valores centrais aqui para a gente calcular a média, a mediana. No caso aqui, a média deles, que eu vou encontrar a mediana. Como vou fazer isso aqui agora? Bem, lembrando que aqui na tabela eu coloquei os valores, não estão ordenados. Olha, primeiro o menor valor é o 5. Né? O 5 vem primeiro, depois o 6, depois o 7. Então tem que ficar atento a isso também. Esses valores aqui que a gente vai precisar dos termos centrais, né? Se aqui tem 10 elementos, esse aqui vai ser o 10º termo. E o próximo elemento que eu começo no próximo subconjunto. Então, esse daqui vai ser o 11º elemento. Então, já sei que a posição é a 10ª e a 11ª. Então, vamos olhar aqui, olha. O primeiro que eu tenho que avaliar é o menor valor, que é o 5. Aqui já tem 3 alunos. Então, esses termos aqui não estão dentro desse conjunto. Aí eu vou para o próximo, que é o 6. Tem 10. Mas aí eu tenho que juntar isso aqui com 3. Então, se eu juntar esses dois, eu já tenho aí 13 alunos. Como eu estou querendo o 11º, o 10º termo e o 11º, quer dizer que o 10º termo vai estar dentro aqui desse conjunto e o 11º também vai estar aqui dentro. Então, quer dizer que as duas posições equivalem ao valor 6. Então, a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. No caso, são iguais, né? Vai fazer 6 mais 6 dividido por 2. Como eu citei lá na aula, quando você vai fazer média aritmética de termos iguais, o resultado é o mesmo. Mas se você fizer a conta aqui também, ó, 12 dividido por 2, 6. Então, a mediana aqui é igual a 6. Ok, entendido, né, César? Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí!